Esse Deus é maravilhoso, igreja. Todos estamos alegres com o Senhor Jesus essa noite? Porque eu estou com meus familiares hoje aqui, né? Isso é uma honra, né? Estar aqui. Então, só alegria. É tudo que eu, gratidão ao Senhor Jesus, né? Eu dei por Deus, que é uma honra ter minha família aqui. Hoje estarei pregando, né? Então, eu me alegro muito. Que eu diminua, o Senhor cresça nesse momento, né? Que a graça do nosso Senhor junto com Deus seja sobre nossas vidas. Que essa palavra possa fluir no nosso coração, né? Toda angústia que a gente tem passado, toda falta de fé, né? Mas a gente tem um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que trata, um Deus que corrige, um Deus é bondoso. Tudo Ele faz para ensinar seus filhos cada dia, né? Então, todos nós estamos passando por um processo, que o cristão sempre está passando por um processo, mas cada processo que nós passamos junto com o Senhor. Porque quando a gente passa processo com o Senhor nas nossas vidas, a gente vai perecer. É como diz Davi quando pegou, ele falou, chegou com Deus até Davi perguntando: você prefere cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Davi falou: eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus perdoa, mas o homem mata. O homem é cruel. Aleluia. Então, quando a gente se arrepende do nosso pecado, cai na mão de Deus, Deus vai tratar. Vai doer. Vai espremer. Como a cana, você está passando pelo mundo da cana, sai um caldo. Então, muitas vezes Deus quer tirar o melhor, o azeite melhor das nossas vidas, para a gente aprender, se consertar e andar pelo caminho do Senhor. Dói. Mas quando a gente não consegue entender essas coisas, pastores, nós perecemos. Porque muitas vezes Deus leva a gente para o deserto, é para nos tratar, é para tirar os carrapichos, para tirar os espinhos, para nos trazer santo, purificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque a palavra de Deus fala: sem santificação, minha pastora, ninguém verá a Deus. E não é de qualquer jeito que está na casa do Senhor. Não é de qualquer jeito que a gente se voltar do Senhor. Não é de qualquer jeito que a gente entra pela porta do Senhor. Como diz aí: o meu povo me honra só de lábios, mas o coração está longe de mim. Nós não podemos louvar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, falar que a gente serve Deus de qualquer jeito. Mas só que nós temos que ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como é que nós queremos ter vitória? Como é que nós queremos ter bênção? Como é que a gente pode olhar para a vida dos irmãos? O irmão está sendo abençoado. Mas vem do processo que o irmão tem passado, mas não tem negado a fé. É o processo das calúnias, dos levantes, mas não tem negado o Senhor Jesus. Então você não pode olhar para o irmão: o irmão está sendo isso, o irmão está sendo aquilo. Passe o seu processo e crê em Deus. Vamos ler a Bíblia aqui, você vai entender o que eu estou falando. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 em diante. Que a gente saia hoje aqui transformado pelo poder da palavra. Só Cristo, só da palavra, que pode transformar o homem. Como a pastora fala aqui, como é que fala que a gente não vai conseguir algo se a gente já está falando da gente que não vai conseguir? Como é que a gente vai dizer que a gente vai ser sucedido se a gente já está falando que nós não vamos ser bem sucedido? Se nós já estamos, pastora, profetizando algo ruim sobre nossas vidas. Eu vou conseguir, eu vou dar a volta por cima. Eu vou largar esse vício miserável e vou dar a volta por cima.
minha vida. Para que o nome do Senhor venha ser glorificado, exaltado. Para saber quem você é hoje, igreja. Mas quando a gente dá o primeiro passo para o Senhor Jesus, Ele não pode fazer nada nas nossas vidas. Porque nós estamos andando no nosso próprio pensamento. A palavra diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Porque o Senhor tem novos pensamentos e novos caminhos para a gente, igreja. O caminho é apertado, a porta é estreita, mas são poucos os que entram. É poucos que querem ver o processo. É poucos que querem receber a bênção. Olha o que vai dizer Isaías. Isaías capítulo 1, versículo, só para só ouvir, igreja. Versículo 1, 18. No capítulo 1, me falando que o povo de Deus estava corrompido aos prazeres desse mundo, nos seus deleites, nos seus próprios fazeres, nas suas próprias adorações entre deuses. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Isaías começa a exortar o povo. Mas quando chega no capítulo 18, ele vai dizer: vinde, pois, arrazoamos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como as escarlatas, eles se tornaram branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como lã. É quando a gente deixa as obras do mundo e começa a realmente servir esse Deus vivo. Se quereis e me ouvides, comereis melhor dessa terra. Se quereis me ouvides, comerá melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serais devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Tem dois caminhos, igreja. Nós escolhemos. São dois caminhos, nós escolhemos. Para depois falar assim: ah, Senhor, para a minha vida, tudo que eu fiz, tem nada que se aproveite. Porque nós plantamos, nós escolhemos. Quem é que não se queixa dos seus próprios pecados? Aleluia! Arrependei-vos! Arrependei-vos! Arrependei-vos do seu vosso caminho. Arrependei-vos, consertai suas veredas, para que possa receber a boa, perfeita vontade de Deus. Será que a boa, perfeita vontade de Deus será que é boa? Hein, igreja? Vamos perguntar: será que a boa, perfeita vontade de Deus é boa? Eu acredito que sim. Mas será que a boa, perfeita vontade de Satanás é boa? Eu acredito que não. Amém? Vamos voltar para a palavra lá? Vamos